É a prova do que eu falei antes, de como o capitalismo, a tecnologia, as redes sociais nos usam. Aham. E eu percebo que, recentemente, eu passei a enxergar a universidade. Porque antes eu passava de um lado para o outro, não estava correndo, sempre correndo de um lado para o outro. E de repente, hoje em dia, eu consigo parar e falar, nossa, vou dar uma foto bonita, eu vou lá E o lugar que a gente estuda, né, gente? O lugar que a gente tá, vamos combinar que é a universidade mais linda do Brasil. Eu brincando comigo ontem, ela fiz, entrou fotógrafo, também você postou foto no Instagram, você mesmo que eu comecei a enxergar a universidade. Porque antes assim estava correndo de um lado para o outro. É névoa, né, Lucas? Nos impõe a névoa, né? Muitas vezes a gente não enxerga nem as pessoas que estão fazendo a disciplina com a gente. Eu comecei a perceber que, tipo assim, eu tô quarto período da Mica e tem gente que fala, nossa, que matéria que você falou. Eu fico, tipo Porque a gente não enxerga, né? Ficou? E aí eu comecei, tipo assim, eu gosto muito da URAL. Eu acho que, tipo assim, é a melhor universidade que eu poderia estar. E é claro que, tipo assim, ela tem os seus problemas, eu não estou dizendo que não é nada perfeito. Só que eu acho, tipo assim, desde que o Cidade começou, eu tentei voltar essa escola, mas eu acho que esse modelo de sala de aula, das cadeiras assim, muito bom. Porque, tipo assim, querendo ou não, eu consegui enxergar todo mundo que está aqui. E, tipo assim, eu consigo passar para falar, oi, eu falo, olha, eu te amo com você, eu sei quem é você, sabe? Porque muitas vezes as pessoas falam comigo e eu não, né? Mas eu podia ser que fiz genética com uma amiga dele, só foi saber no final do semestre que era a amiga dele. E o Lucas, que era uma veterana, eu só fui saber no final, eu não precisava dessa parte do projeto. Porque a gente não olha mais, né? A gente não vê mais, a gente não tá mais, a gente está programado para não ver, né? Né? Você colocou isso, arrasta para cima. A gente, é muito difícil hoje reter a atenção, a gente tem um desafio muito grande, né? Que é reter a atenção. E como é que a gente retém a atenção? Tocando em algum lugar desses alunos que permitam que pulse, né? Pulse alguma coisa. E aí, outras linguagens que não só o texto, né, o conteúdo na forma de texto, podem trazer para a gente possibilidades metodológicas dessas conexões. Né? Vocês pensem assim, se na hora que vocês estão olhando a foto que vocês tiraram, escrevendo sobre ela, refletindo sobre ela, mesmo que isso não venha, né, numa camada consciente, mas todas essas coisas que a gente vem trabalhando aqui, elas vão pulsando ali, mesmo que esteja no nível do inconsciente, elas vão pulsando, né? Na hora que você coloca o teu olhar e pega um fragmento, né, de vida ali fora e coloca o texto e olha para ele e pensa que a gente está fazendo isso num exercício rápido, né? Então isso traz para a gente uma possibilidade de conexão, que é o que a gente vem falando aqui. Não é só conexão com o que vocês tiraram na foto, conexão com o que a gente está falando aqui, mas são as relações que aqui se estabelecem, né? Isso que Arthur está falando, a gente olhar para o outro e falar assim, poxa, da minha turma, poxa, tá aqui, né? Conheço, sei um pouco pelo que fala, e isso é tão difícil de acontecer. A gente está conectado com o mundo inteiro, mas na verdade a gente não está conectado com nada, se a gente for olhar a superficialidade da conexão que a gente tem hoje. Então, quando eu digo que a sala de aula é um portal para o mundo, é porque ela pode se tornar um portal para a gente conhecer não só o mundo externo, mas o mundo interno. O que eu penso das coisas? Tem um momento, eu vou passar depois uma outra entrevista do Sebastião Salgado para vocês, em que ele fala isso. Quando eu fui para o mundo, o maior encontro foi comigo mesmo. Que é quando você olha para um conteúdo, né? Ontem, quando eu estava pensando, organizando a aula, separando os vídeos que eu ia colocar, as imagens, e aí eu falava assim, eu fiz uma profunda reflexão sobre o que eu queria com aquilo e o que isso diz de mim. Né? Essa aula diz muito da pessoa que eu sou e como é que eu me conecto com o mundo.
Então, por isso que eu falava no início, né, que o tipo de professor que a gente reflete a nossa visão de mundo, reflete a nossa visão de conhecimento, a nossa visão de educação. Se eu não acredito, se eu acho que a gente é apartado, que ciência é uma coisa, arte é outra, que ensinar biologia asepticamente eu pensar um conteúdo e trabalhar aquilo, eu simplesmente vou dar aula assim. Tudo bem se essa for a minha opção, né? Tudo bem não, mas se for a sua opção, o que você vai fazer? O que eu posso fazer? Mas se você pode tomar outro caminho, que você tome outro caminho. E é isso que eu acho fundamental e que é o meu grande objetivo aqui com vocês. E para isso, a gente não pode prescindir de estudo teórico sobre o que foi falado, de reflexão, de pegar o conteúdo. Não é uma coisa assim, que eu tirei da minha cabeça. Antes de preparar essa aula, eu estudei. Que é o nosso instrumental, o nosso material, né? É isso, a gente pega uma pedra bruta, que é um texto, né, do Paulo Freire, e vou organizando para que isso se torne conectado com vocês, né? Vocês viram que a primeira coisa que vocês falaram para mim foi: Paulo Freire é uma leitura difícil. Mas compreenderam o que estava escrito aqui no Paulo Freire? Diferente se eu tivesse optado por entregar esse texto, falar, ler, e chegar aqui e falar: vai, fala aí. Ou eu tivesse transformado esse texto em slide e tivesse apresentado aqui. É diferente, porque é uma opção metodológica que tem a ver com a pessoa que eu sou, com como eu encaro o processo de construção do conhecimento. E a partir dessas opções metodológicas diversas, a gente vai construindo um sentido. Por isso que para mim trabalho não é sofrimento. Por isso que para mim estar aqui não é desespero, é prazer. Porque eu conecto isso com quem eu sou, com o que eu penso da educação, com quem eu acredito, com o que eu gosto de fazer. Agora, se tiver ruim, eu paro. Se não começar a me dar prazer, gente, eu vou organizar a transição de carreira. Quer dizer, nessa altura do campeonato, né? Transição de carreira é complicado, mas, né? Mas assim, não é complicado, a gente pode sempre, né, ter, mas assim, isso está relacionado à forma como eu encaro o que eu faço. Bom, assim sendo,